Puta, a mãe do menino fala o nome do menino e fala o nome dela. Ele fica tirando onda do nome do menino. Desculpa, são os idiotas da minha cidade. Tem idiota pra tudo. Ele acaba vendo o nome do menino na espingarda e quando ele volta nervosão e pergunta ao menino se ele tava na usina e tudo mais. A mãe dele acaba dizendo que sim, ele tava na usina. Ele ia agora trocar um papo com o menino pra falar se ele viu algo anormal daquela usina, para ver se ele consegue provas agora. Só que o molecão é bem inteligente, né? Claro que ele vai distrair e tudo mais. Ele não quer ser otário e sabe que o robô talvez possa até mesmo ser levado pelo governo. Isso é claro, isso é bem fundamental. De repente o molecão vê que a televisão dele ligou em cima. E quando ele vai chegar lá na verdade no banheiro, onde a criatura tá lá mexendo no papel higiênico, ele acaba jogando a criatura pela janela. E para distrair o detetive e sua mãe, que já ia abrir a porta do banheiro, ele simplesmente abaixa as calças e finge que tava. Mano, sério, essa cena é muito boa, velho. Esse personagem é um dos mais inteligentes do filme. Cê é doido, esse é um dos primeiros filmes que eu vejo que não precisa ser tão idiota para arranjar uma desculpa. O boneco é bem inteligente. O detetive acaba indo embora, mas ainda assim desconfiado o suficiente. A mãe dele fala que o menino tá passando por um problema, já é simples, normalmente a criança evoluindo. E o detetive vai embora e fica, diz assim, com um pé à frente e um pé atrás. E a mão acaba voltando para um lugar lá onde a criatura estava escondida, o gigante, no quartozinho. Ainda bem que o detetive não foi lá, né? Senão, Quando o molecão vai lá pra ver se o robô tá tudo bem com ele, ele leva uns quadrinhos para o molecão ler, para o robô ler. Ele leva uns quadrinhos do Superman e de um robô gigante lá e tudo mais. O robô fica meio se identificando com o robô gigante, só que ele é do mal. E ele acaba dizendo, não, você é igual ao Superman. E o robô fica, caraca, Superman. Ele quase fala, é sério, o robô quase fala. Depois o robô tá com fome e ele vai levar o robô para algum lugar pra comer. Ou ele pede pro robô levantar ele. Mano, sério, é uma das cenas mais lindas, mano, ele caminhando com o robô, sério. Traz um clima bem legal do filme, mano. Quando eles já estão caminhando, chegando perto da estrada, ele vê um carro abandonado. Ele fala que você pode cometer várias vezes que esse carro tá aí. Só que de repente acaba chegando um carro do guincho e ele acaba se escondendo, né, no árvore. E quando for olhar, é aquele mesmo cara que tava no restaurante, tá ligado? Vou chamar ele do futuro padastro. O padastro dele tá lá pegando o carro para rebocar, porque o carro tá lá há vários meses, né? Na verdade era pra ter feito isso antes, né? Porque, né? Mas ele foi rebocar o carro e de repente a criatura tá lá se escondida. Então provavelmente eu acho que eles vão tentar ir lá onde tá os carros rebocados e vai demorar tudo. Provavelmente. Chegando lá na sucataria do cara, o robô acaba comendo bastante, só que ele acaba apertando ali o carro, que tem uma buzina. Ele acaba jogando o carro bem longe e assim acordando o padastro desse molecão. Esse futuro padastro do molecão abre a porta e quando for ver o molecão tá lá. Então ele chama o molecão pra entrar e fala, caraca, mano, eu fiquei com medo achando que você ia roubar minha sucata, né? Porque tipo, tem gente que vai roubar a sucata pra vender depois. E depois imagina só, o cara roubando sucata dele pra depois vender ele. É hilário demais, mano. E ele acaba apresentando um bocado de coisa. O robô gigante tá lá esperando, tá ligado? Mas eu acredito que esse cara vai descobrir, porque ele vai ser o futuro padastro dele. Sério, eu tô chutando, mano. Por favor, mano, que ele tá certo no final desse filme. Depois que o molecão toma um café, fica muito frenético, fica lá conversando bastante coisa sobre sua vida. De repente o padastro dele escuta uma zoada. Tipo, ele sai pra fora. Quando ele sai pra fora, ele vê que tem um robô gigante devorando um bocado de coisa. Ele fica todo cagado de medo e pega o menino pra correr. Só que o robô acredita, eu acho que ele imagina, que esse cara vai fazer mal ao menino. Então ele vai atrás dos dois e acaba pegando um cara por o braço e quase ia esmagar o cara, só que o molecão dele já tá o cara no chão e ele acaba conversando e explicando como é que acontece. Eu falei o que o cara ia saber, o futuro padastro dele, mano, ele ia saber como, né, tipo, que ele tem um robô gigante. E o cara fica todo cagado de medo, mas ainda assim fica dialogando com ele de boa, tipo, perguntando onde ele achou essa criatura e tudo mais. E ele fala, mano, esse robô aqui provavelmente eu não sei, ele parece uma criança, eu tô ensinando essas coisas todas e só isso, por favor, não fala, minha mãe. E sim, o cara concorda com isso, mas ainda assim o padastro dele fica meio lá, meu cara, todo cagado ainda assim, né, claro. Imagina só se eu ver um robô mais de 30 metros, cê é doido, mano, comendo sua sucataria e quase ele finalizou. E ainda mais com a criança no domínio dele. Assim, se fosse eu essa criança, né, eu acho que ia dar merda, mano. Com muita persistência ele pediu pro padastro dele deixar a criatura dormir lá. E sim, o padastro dele concordou, o futuro padastro. Quando ele vai pra casa morrendo de sono, quando ele ia deitar na cama, ele já chega acordando ele diz que sim, acordou cedo. Quando ele chega lá embaixo, a mãe dele diz que tem uma surpresa pra ele. É o detetive que tava na casa dele, ou seja, já um pé no saco, esse detetive provavelmente vai lascar com ele se ele vacilar. O detetive tá forçando bastante a barra, na minha opinião. Sério, eu não deixaria não, mano. É meio complicado. O padastro dele acaba ligando dizendo que não permite que o robô fique lá mais. Só que de repente o detetive alugou um quarto aí na casa do molecão, tá ligado? Tipo, a mãe dele deixou e o cara vai morar na casa. Mano,
Isso é esquisito lá. Estados Unidos é meio esquisito. Assim, eu não sei que país é esse. Eu acho que é Estados Unidos. Mas é esquisito, mano. Como é que o cara aluga um quarto assim na própria casa assim e deixa o cara conviver como se fosse da família? É esquisito. Mas vamos lá. Esse cara tá muito pé no saco dele. Ele tá toda hora. Ih, você tá falando com quem? Ih, você tá com quem? É aquela coisa ridícula de detetive. Mas esse cara tá meio paranoia demais. O cara fica tentando convencer ele lá. E o padrasto dele falou que vai ficar de olho um pouquinho na criatura. Só que a criatura tá dando um trabalho, tá destruindo as obras de arte dele. Pelo menos que ele acha que é obra de arte, né? Mas enquanto isso, o moleque tá tentando enrolar para conseguir sair e lá ver o robô lá. E ele tem que ensinar estratégias pra esse robô se esconder. Senão vai dar merda, mano. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre o filme. Mas por enquanto só um resumo. Enquanto isso, o pedaço dele tá dando muito trabalho, tá ligado? Tipo, só que de repente ele acaba se entendendo com a criatura. E isso é bem legal, porque, tipo, os dois, a criatura tá aprendendo, ele conseguiu ensinar um bocado. Só que já chegando no restaurante, que o moleque